Paz para todos, Shalom para você que acompanha o canal, agradeço muito pela sua presença, pela sua participação. Gente, hoje nós vamos fazer um vídeo muito interessante, é a respeito de Gênesis, capítulo 1 em diante, né? É a criação. É o primeiro ato da criação, a primeira obra de Deus, vamos dizer assim, foi a luz, né? E isso no primeiro dia. No primeiro dia Deus disse, haja luz, e houve luz. E ele viu, e a luz era boa. Agora, no quarto dia da criação, depois nós vamos ler aqui na sequência, é que ele vai criar o sol, a lua e as estrelas. E aí ele diz, o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. E criou também todas as estrelas do céu. Então fica a grande pergunta, que luz foi essa do primeiro dia? Né? No primeiro dia ele diz, haja luz, houve luz, e viu Deus que a luz era boa. No segundo dia ele disse, haja separação das águas, da água que está embaixo para a água que está em cima. Houve separação. E essa separação, essa expansão, Deus chamou céu. Então, no segundo dia, ele cria o céu. No terceiro dia, ele disse o seguinte, ajuntem-se todas as águas da parte de baixo em um só local, e apareça a parte seca. E o ajuntamento das águas, ele chamou mar, e a parte seca, ele chamou terra. Isso no terceiro dia. E criou também o verde, né? Os vegetais. Ele criou também no terceiro dia. No quarto dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas. E aí é que está. Que luz era aquela do primeiro dia, sendo que o sol, a lua e as estrelas foram criados no quarto dia, né? No quinto dia, só para a gente fechar, Deus criou todos os animais aquáticos, né? Marinhos, enfim. E criou também todas as aves. No sexto dia, ele cria todos os animais selvagens e também os domésticos. E por fim, cria Adão, o homem. E ao sétimo dia, Deus descansou. Mas aí, gente, a grande curiosidade, que luz era aquela do primeiro dia da semana, tendo em vista que Deus criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia? Que luz era aquela, né? Bom, nós vamos começar por Mateus 13, né? E o Salmo 72, que diz o seguinte, abrirei a minha boca em parábolas, ou seja, falarei comparações, né, de coisas que estão ocultas desde a criação do mundo. Isso é interessante, gente. Então, seria aquela luz do primeiro dia da semana, a primeira obra de Deus, lembrando disso, gente, a primeira obra de Deus, o primeiro ato de Deus foi a luz no primeiro dia, né? Então, seria simbólico? Seria literal? Né? Então, vamos aqui para São João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o verbo, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio desse verbo. Ele estava no princípio com Deus. E sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Ele era a vida, e a vida era a luz. Bom, parece que a gente tem aqui uma chave, né, para destrancar esse cofrezinho de segredo. A vida estava nele, estava no verbo, e a vida era a luz. Então, realmente aqui, uma comparação, vamos dizer assim, uma alegoria, né? Não é literal, não é, mas simbólico. Veja só, a vida estava nele, estava no verbo. Esse verbo que estava com Deus lá no princípio.
Ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas na presença dele, por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e ele era a luz. Bom, mas não basta, né? Precisa um pouco mais, ainda está um pouco embaçado. São João, agora no capítulo 8, versículo 12, Jesus declara o seguinte: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não estará nas trevas, mas na luz da vida. Aí de novo nós voltamos lá para Mateus capítulo 13 e Salmo 72, abrirei a minha boca em parábolas e falarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Falarei enigmas desde a criação do mundo, né? Então é muito interessante, gente, a gente fazer essas comparações, tá? E aí, gente, para fechar com chave de ouro, tem uma parte muito interessante aqui, em Colossenses, também capítulo 1. Então nós vimos Gênesis, capítulo 1, São João, capítulo 1, e agora também Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Este Jesus é a imagem do Deus invisível. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Gente, que maravilha, né? Este Jesus, ele é a imagem do Deus invisível e ele é o primeiro, ele foi o primeiro de toda a criação. Tá? Então, olha só a luz que estava lá no primeiro dia da semana. Aí ele conclui dizendo o seguinte: porque nele, ou seja, nesse primogênito, nessa luz, foram criadas todas as coisas, coisas visíveis e invisíveis, terrenas e celestiais. Ou seja, dentro dessa luz, na presença dessa luz, todas as demais coisas foram criadas, porque ele é antes de todas as coisas. Ele é o primeiro, ele é o primogênito, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas na sua presença. Ou seja, quando Deus diz, haja luz, houve luz. E aqui já vimos qual é a luz, é um simbolismo. A luz representa a vida. Então, a partir de Jesus, a partir desta luz do primeiro dia da semana, foram todas as outras coisas criadas dentro desta luz e para esta luz, segundo o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o primeiro de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e também invisíveis. Todas as coisas foram criadas nele, ou seja, dentro desta luz, nesta luz e para ele, que sejam tronos, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado dentro desta luz e para ele. É como se alguém quisesse fazer uma obra, né, dentro de uma casa ou qualquer trabalho, a casa está escura, então ele chega, liga a luz, e dentro daquela luz todo o trabalho é feito. Foi assim que Deus fez no princípio, que o Pai fez. Ele cria primeiro o Filho, que tem aqui a representação da luz, a luz da vida, tá? E a partir dali ele criou todas as coisas.